Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Aqui é o professor Alex. Vamos para a nossa primeira aula do curso de Epistemologia e Metodologia das Ciências Sociais. Nessa primeira aula, nós iremos começar pela contribuição de René Descartes para o surgimento, para a transformação da ciência, né? Esse vídeo é para ajudar vocês a ler o texto, né, a obra, o discurso do método de René Descartes, e então ele dá mais algumas orientações que vão contribuir para a compreensão de vocês quando vocês estiver lendo esse texto, né? Então, a questão, talvez a primeira questão, né, que vocês vão que vai chamar a atenção de vocês nesse livro é a crítica à escolástica, né? Esse livro foi escrito por Descartes, ou foi publicado por Descartes, melhor dizendo, no ano de 1637. Né? Ele foi publicado em um momento que muitos pesquisadores, muitos cientistas que questionavam os conhecimentos até então estabelecidos estavam sendo perseguidos, estavam sendo condenados pela igreja, né? E isso acontecia justamente porque eles questionavam a escolástica, né? Eles questionavam a maneira que o conhecimento era constituído até aquele momento. O que era a escolástica, né? Era uma articulação, né, das doutrinas tiradas de Aristóteles com as escrituras consideradas sagradas, né? Então, basicamente, você poderia construir o conhecimento a partir daqueles conhecimentos das escrituras, né? A construção iniciava a partir do comentário Suma, né? O primeiro era o segundo, a Suma, que era mais voltada à construção de conhecimento, né? Mas a partir desse comentário, Suma, se realizava uma síntese e a partir da síntese se realizavam proposições de interpretação de tudo, né? De todos os assuntos que se viam, que se buscava pensar, né? Então, a partir disso, a gente poderia dizer a partir da teoria, mas não era propriamente teoria, né? A partir da Suma é que se tiravam proposições de interpretação da natureza, da vida, né? Então, tudo era construído por dedução a partir da Suma, né? Então, o ponto de partida nunca nesse método é objeto de pesquisa. Ele deve ser simplesmente aceito, né? Como alguns conhecimentos questionavam essas interpretações, por exemplo, a interpretação que diz que a Terra é o centro do universo, quando ela é questionada por Galileu Galilei, né? Esse é perseguido e esse é condenado, né? Então, tudo que questionasse ou tudo que contradizesse as escrituras era objeto de perseguição. Então, na escolástica, une procedimentos de fé e de razão, né? Se, por acaso, interpretações que desconsiderassem a fé eram acusadas de a razão pretender ser absoluta, né? E a razão deveria se submeter à fé, né? Então, ambas as coisas, razão e fé, são
são aquilo que nos diferencia, aquilo que nos torna semelhante a Deus. Né? Mas a razão ela não pode buscar sobrepujar a fé nessa perspectiva. Então, por que razão que o Descartes escreve o discurso do método? Né? Ele tinha escrito, não sei se ele tinha terminado em 1630 ou 1633, uma obra chamada O Mundo ou Tratado da Luz, que era uma interpretação dele a respeito do heliocentrismo, mas era baseado na obra de Galileu Galilei, né? Baseado em Copérnico. E quando ele vai buscar as obras, ou quando ele fica sabendo que Galileu havia sido condenado pelo Santo Ofício, né, ele resolve não publicar essa obra, que ia no mesmo sentido de Galileu. Né? E aí, então, ele pensa assim, bom, se Galileu, que era amigo do Papa, foi condenado pelo Santo Ofício, o que dirá eu que não sou italiano e nem sou amigo do Papa? Né? Então ele resolve não publicar o Tratado da Luz. Né? E ele quase joga fora, né, e tal, a sua obra, quase queima, enfim, mas ele guarda e resolve então pensar em alguma maneira que não interpretassem ele mal com a publicação de O Mundo ou Tratado da Luz. Então, o discurso do método é uma obra que ele descreve aquilo que ele utilizou como método para escrever a sua obra. Né? E então é por isso vocês vão notar, né? Vocês precisam ler também, né, o prefácio, vocês precisam ler a obra completa, que o entendimento de vocês vai ser melhor. Né? Mas vocês vão ver que a obra é cheia de justificativas de por que ele tomou aqueles caminhos, que é justamente porque ele estava dialogando com a igreja e com o Estado, não é mesmo? Então, essa é a primeira, não sei a primeira, né? Mas essa é um elemento importante para nós pensarmos a obra dele, o discurso do método, que é como as instituições de determinada época influenciam a construção de conhecimento naquela sociedade. Qual a razão de determinados conhecimentos não surgirem antes? Ou qual a razão de determinados assuntos não poderem ser estudados? Isso eu acho que é um dos ensinamentos que fica dessa obra, bem importante. Né? Ele está dialogando a todo momento com o Estado e com a Igreja. Né? Então, é justamente o contexto histórico e político que fez ele escrever o discurso do método, não é mesmo? Então, a crítica é muito forte à escolástica. Vem nesse trecho quando ele fala: pois elas me fizeram ver que é possível chegar a conhecimentos que sejam muito úteis à vida e que, em vez dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, essa filosofia especulativa que se ensina nas escolas que ele está falando era, era, um, era uma ciência, uma filosofia baseada na escolástica. Né? Se pode encontrar uma outra prática pela qual, conhecendo a força e suas ações e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os corpos que nos cercam,
tão distantemente como conhecemos os diversos mistérios e nossos artífices, poderíamos empregá-los da mesma maneira que todos os usos para os quais são próprios, e assim nos tornar como que senhores e possuidores da natureza. Ele defende uma ciência exploratória, então, porque na perspectiva dele, e é claro que se mostrou correta, né? Na perspectiva dele, uma construção de conhecimento limitado pela escolástica não poderia fazer com que nós conseguíssemos interpretar os fenômenos naturais, não é mesmo? Então, só fazendo um parênteses aqui, né? Vocês veem para que idade que o momento político atual de nossa sociedade nos leva, né? O momento atual é antes do iluminismo, não é mesmo? Foi construído a partir do iluminismo a perspectiva de que deve haver uma ciência que não é limitada pela religião para interpretar a natureza. Foi nesse momento que passou a se aceitar que a Terra é redonda, que a Terra gira em torno do Sol, né? Então é para um momento anterior a esse que nós estamos voltando, momento que não é possível questionar que a Terra é redonda, por exemplo, e outras muitas atrocidades que se defende, não em nome do conhecimento, porque é impossível, por meio de qualquer evidência, se pensar uma bobagem dessas, mas por meio de qualquer outra ideologia ou sei lá como nós podemos chamar. Mas continuando, né, voltando para aquele momento, mas nesse parênteses dá para se pensar ou dá para se fazer um questionamento de como o momento atual limita a ciência, né? Ou, melhor ainda, como as instituições atuais limitam a construção do conhecimento nas mais diversas áreas, né, gente? Então, voltando agora para 1637, então ele defende uma ciência que seja exploratória, né? Que não parta de um conhecimento pré-estabelecido pelas escrituras, que não necessariamente é correto, ou que se mostra evidentemente incorreto, né? É isso que ele defende, mas ele toma todos os cuidados nessa defesa para não ser mal interpretado. Ele está dizendo assim, olha, eu não estou defendendo nada contra a igreja, eu estou defendendo que nós possamos estudar e, por meio das conclusões de nossos estudos, que nós possamos mudar a interpretação, se esse for o caso, sobre assuntos que se discutem agora ou no futuro, né? Então vejam toda a preocupação dele, né, para defender uma ciência, uma construção de conhecimento, melhor dizendo, exploratória, uma ciência exploratória. Vocês veem, a gente já vai voltar, né, para esse elemento, mas vocês veem que o Descartes é conhecido como o pai ou o precursor do racionalismo, né? E nós já vamos voltar ali. Por que ele defende isso? Qual o significado, né, dele criar o seu precursor, ou seu pai do racionalismo, né? Isso significa que ele vai dizer, ou que vai induzir, né, não deduzir, porque vai induzir que os sentidos dos seres humanos são falhos, né?
Então, é por isso que se defende a experimentação. É porque, bom, porque nós não podemos confiar em tudo ou naquilo que nós vimos, que nós precisamos colocar isso que os nossos sentidos dizem que é de uma maneira, à prova por meio da experimentação e a partir daí tomar conclusões. Tá? A gente vai voltar aqui, né? Mas então ele faz uma forte defesa da experimentação. Mas ele diz também, olha, que no começo vale mais servir-se apenas do que se apresentam por si mesmos aos nossos sentidos, o que não poderíamos ignorar, contanto que lhes dediquemos um pouco que seja de reflexão, em vez de procurar as mais raras e complicadas. Então, ele vai dizer assim, é claro que no início tem coisas bastante óbvias que não precisam ser colocadas em experimentação, mas ao mesmo tempo ele diz assim, ó, mesmo isso necessita ser objeto de reflexão, mesmo que nós não experimentamos a respeito delas. Mas naquelas que não são tão óbvias, tudo deve ser objeto de experimentação para que possamos tomar as conclusões e a partir daí construir um conhecimento que não é um conhecimento baseado nos costumes, na escolástica e assim por diante. Mas ao mesmo tempo, vejam a preocupação deles, né? Vejam a importância das instituições. Ao mesmo tempo, ele diz assim, não, eu defendo a experimentação, eu defendo uma construção de conhecimento que não seja baseada na religião, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele diz que ele segue uma moral nesse momento, né? E ao mesmo tempo uma defesa da moral que deve ser seguida pelos cientistas. A primeira, ele vai dizer, era obedecer às leis e aos costumes de meu país, retendo constantemente a religião em que Deus me concedeu a graça de ser instruído desde a infância e governando-me em tudo mais, segundo as opiniões mais moderadas e as mais distanciadas do excesso, que fossem comumente acolhidas em práticas pelos mais sensatos daqueles com os quais teria de viver. Então, ele está muito preocupado em dizer que ele não está seguindo nenhum modismo, né? E talvez também ele está preocupado em se distanciar do próprio Galileu, que tinha sido perseguido e tinha sido condenado pelo Santo Ofício. Minha segunda máxima consistia em ser o mais firme e o mais resoluto possível em minhas ações, e não seguir menos constantemente do que fossem muito seguras as opiniões mais duvidosas sempre que tivesse decidido a tanto. Minha terceira máxima era de procurar sempre antes de vencer a mim, próprio do que a fortuna, e de antes modificar os meus desejos do que a ordem do mundo, e, em geral, de acostumar-me a crer que nada que esteja inteiramente em nosso poder, exceto os nossos pensamentos. Né? Então, ele está dizendo também, né, que para os estudos dele, ele não está buscando o enriquecimento e ele também não está buscando modificar o mundo, ou seja, ele não está buscando contrapor a igreja. Né? Ele está buscando simplesmente construir conhecimento. Enfim, para a conclusão dessa moral, decidi passar em revistas as diversas ocupações que os homens exercem nesta vida para procurar escolher a melhor, e sem que pretenda dizer nada sobre os dos outros, pensei que o melhor a fazer seria continuar naquela mesma em que me achava, isto é, empregar toda a minha vida em cultivar minha razão e adiantar-me o mais que pudesse no conhecimento da verdade segundo o método que me prescrevera. Então ele está dizendo, olha, eu só quero viver para construir o conhecimento, não me interessa
o enriquecimento, não me interessa a transformação ou revoluções ou algo nesse sentido, né? Não quero ser um radical, não sou um radical. Um outro elemento importante, né? Veja, um deles que a gente já abordou é para a gente que a reflexão que propicia o discurso do método, um dos elementos é como as instituições influenciam a construção do conhecimento em determinada sociedade em determinado tempo. Essa é uma reflexão que está presente a todo momento, que propicia a todo momento a leitura do discurso do método. Um outro elemento que me chama muito a atenção, principalmente nesse período de 1630, um período de construção da identidade europeia, antes disso não existia, nesse momento que se inicia a construção dessa identidade, e que, portanto, eles pensavam ser, ou eles consideravam ser, e que talvez continuam até hoje, consideravam seus conhecimentos os mais importantes do mundo, nesse período, e consideravam os outros bárbaros e tudo mais, nesse período, veja, em 1637, Descartes nos chama a atenção para a importância ou para a lógica ou para a sabedoria das outras culturas. Então, vem em mente um relativismo cultural nesse momento, né? Obviamente não era seu objetivo contrapor um eurocentrismo, mas, em certo sentido, esse relativismo cultural ele contrapunha a lógica que se construía naquele momento, né? Então ele diz assim, olha só esse trecho: todos os que possuem sentimentos muito contrários aos nossos, nem por isso são bárbaros ou selvagens, mas que muitos usam tanto ou mais do que nós a razão. O outro trecho, aprendi a não crer demasiado firmemente em nada do que me fora inculcado só pelo exemplo e pelo costume. E assim, pouco a pouco, livrei-me de muitos erros que podem ofuscar a nossa luz natural e nos tornar menos capazes de ouvir a razão. Então, vejam de onde ele tira as ideias da experimentação e da reflexão. Ele estava questionando até os costumes, a maneira de interpretar o mundo dos europeus, né? E não dá para a gente esquecer que ele, vocês vão ler isso na introdução, que ele foi servir, agora eu não estou lembrado quais exércitos, mas acho que uns 3 exércitos ele serviu e viajou buscando compreender como que se organizava o mundo, compreender outros costumes, né? E aí é a partir dessas viagens que ele diz assim, olha, aquilo que nos falam que é verdadeiro, nem sempre é verdadeiro. Os outros fazem de outras maneiras e têm melhores resultados do que nós. Então, como nós sabemos, como nós consideramos eles bárbaros? Ou como sabemos se eles ou nós estamos certos? É por meio da experimentação. Então ele está questionando também a sua sociedade, né? Então esse é um outro elemento que eu considero ser fundamental nessa obra, o discurso do método, do Descartes. Continuando essa reflexão dele, né, ele até é bem engraçado ou irônico sobre por que da necessidade da experimentação, por que é necessário um método, né? Ele está fazendo um livro, uma obra que o título é o discurso do método, né? Por que é necessário um método para a construção do conhecimento? É bastante irônico, ele fala, vejam só, o bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, pois cada qual pensa estar tão bem provido dele, que mesmo os que são mais difíceis de contentar, em qualquer outra coisa não costumam desejar tê-lo mais do que o tem. Ou seja, todo mundo pensa que sabe
é ensinado a partir dos seus costumes que existe um mundo lógico, que existe determinadas verdades, e a partir dessas verdades ele compreende uma lógica do mundo e defende isso até o fim. Como saber se isso está certo ou errado, né? Então, é daí, dessas interpretações, que ele defende um método de construção do conhecimento. Então, qual que é o método dele, né? O famoso método cartesiano, né? O primeiro elemento que ele diz, né? Jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal. Isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão claro e tão distantemente a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Então aqui ele já descarta a escolástica nesse primeiro passo, o primeiro elemento do método por ele utilizado. E, obviamente, defendido como o mais adequado à construção do conhecimento. Segundo, dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas necessárias fossem para melhorar e resolvê-las. Ou seja, decompor um grande problema, impossível nesse momento de resolver, em pequenos problemas menores que, pela resolução de cada um, posteriormente eu pudesse compreender o comportamento daquele. É claro que, por mais que o método cartesiano não tenha sido sobrepujado, que não tenha sido superado, há muitas críticas a ele, principalmente por isso. Tem vários elementos, né, na teoria de sistemas, por exemplo, que evidenciam que não é pela compreensão de cada um dos elementos separados que eu compreendo todo. O próprio estudo da sociologia, como vocês já viram, não é a partir da compreensão do indivíduo que eu consigo compreender a sociedade, né? Ao contrário, a sociologia considera que cada indivíduo reproduz o comportamento da sociedade e que é completamente influenciado por ela que tem aquele comportamento. Tá, mas isso a gente são parênteses, né? Mas as limitações do método, né? Ou que ele é bastante criticado. Mas, obviamente, já pelos elementos que vocês conseguem perceber pelo vídeo de hoje, é que existem muitos elementos muito interessantes que transformaram completamente a construção do conhecimento do mundo, fazendo com que esse autor, né, se tornasse fundamental para a construção do mundo atual, né? O terceiro deles, conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. E por último, o de fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Então, você, a partir da realidade, você induz determinada teoria, e a partir dessa determinação que você pode deduzir o funcionamento dessa teoria, feita a partir da certeza da construção do conhecimento, feita a partir da indução, que você pode deduzir como outras coisas funcionam, e essa teoria pode servir de base para a construção de outros conhecimentos. É muito diferente da escolástica, que não foi feita a partir da indução, foi feita a partir de escrituras sagradas escritas há séculos
há séculos atrás. Então, esse autor é considerado, como eu já disse, e como vocês já devem ter visto, o pai do racionalismo, o precursor do racionalismo. Por defender ou por evidenciar que a abstração é superior aos sentidos. Ou seja, é só a partir da construção de conhecimento não baseado nos sentidos, mas sim na experimentação e no raciocínio lógico que eu posso construir o conhecimento. Os sentidos são inferiores, o corpo é inferior. Né? O corpo nos leva ao erro. O corpo nos leva a pensar que a Terra é plana. O corpo nos leva a pensar que o Sol gira em torno da Terra. Mas é a partir da experimentação e da abstração que eu consigo perceber que a Terra gira em torno do Sol. Mas como tu vai dizer isso nesse momento, né? Então, ele defende de uma maneira muito interessante, como vocês vão ver. Ele vai dizer assim: a alma é distinta do corpo, né? Ou se já considerava assim, né? Mas ele vai refletir dessa maneira. É por meio da alma que eu percebo Deus. Não é a partir do corpo. Você não vê Deus. Você não cheira Deus. Você não escuta Deus. Você não toca Deus. Entretanto, você sente Deus. Então, a alma é superior ao corpo. Se o corpo é inferior e a alma está na mesma igualdade do raciocínio, como que o corpo vai poder te dar elementos para construir o conhecimento? O raciocínio, a construção abstrata do pensamento, portanto, é superior ao corpo. Né? E é por isso que não se deve confiar nos sentidos para interpretar o mundo. Quer dizer assim, mesmo sem o corpo, ele existe. O que define ele é o pensamento dele. É daí que vem, é aí que ele escreve, né? Penso, logo existo. Então, o pensamento, a alma, o raciocínio é superior ao corpo. O pensamento é perfeito, o corpo é imperfeito. Essa é a sacada, né? Se como nossos sentidos não conseguem sentir Deus, como o conhecimento pode ser construído a partir deles? Eu acho que essas são as reflexões ou os elementos fundamentais que vocês devem considerar ao ler o texto O Discurso do Método, do René Descartes. Né? Pode ter outros, né? Mas eu estou chamando a atenção para esses elementos, que eu acho super interessantes. Né? O relativismo cultural, a importância das instituições, né? Para definir como é construído o conhecimento, e o racionalismo. Esses são elementos fundamentais. Leiam um livro completo, os prefácios, a introdução, porque dessa maneira vocês vão conseguir compreender melhor esse autor tão importante para a construção do conhecimento científico. Né? Uma boa semana de estudos a todos e um bom trabalho.